Frei Chico é o irmão de Lula. Esse é o apelido do Frei Chico. O Frei Chico foi militante do PCB e já tinha uma militância em sindicatos quando Lula era operário que trabalhava no turno da noite e não tinha nenhuma atividade política nem sindical. Foi o Frei Chico quem levou o Lula para a atividade sindical. E o Frei Chico concordou em dar essa entrevista em que ele falou sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre Dona Lindu, falou também sobre a visão política que ele tem e também sobre a evolução do próprio Lula como um quadro político. Hoje, o Lula que é reconhecido no mundo todo como um grande estadista. Fique com esta entrevista e muito obrigado pela audiência que vocês estão dando para o documentário 580 Dias. Veja a entrevista e até mais. Você que o visitou várias vezes pode dizer como era o comportamento dele na prisão e em relação à vida dele como um todo, né? Vocês dois que cresceram juntos, são da mesma família. Como é que você via o Lula e como é que ele reagia diante daquela prisão? Olha, eu vi o Lula numa postura muito decente, muito decente. Por quê? Porque ele assumiu muito bem o papel dele. Ele teve consciência. Ô Joaquim, quando ele foi preso, ele não tinha outra alternativa. Ele tinha que se entregar e provar que ele era inocente. E para provar que ele era inocente, ele podia ficar 1 ano, 2 anos, 10 anos na cadeia. Quem tinha que provar que ele era bandido, que ele tinha feito qualquer coisa errada, é quem prendeu ele. E aí, num certo momento, o Lula tinha consciência e sabia que uma hora ia chegar, que ele ia baseado na realidade da vida. E não demorou muito, eu achei que foi muito rápido. Agora, a consciência dele, a postura dele lá dentro foi muito boa. Você chegava lá, o Lula estava sempre animado, sempre disposto, sempre brincando. Tem umas coisas engraçadas. Ele começou a se comportar como preso. Como, assim, um preso até pegando mania. Por exemplo, a mesa ficava no centro da sala. Se nós sentávamos no meio... Tem umas passagens engraçadas, né? Quando o cara está preso, ele cuida de muito detalhe e tal, e a mesa forradinha ali e tal. Aí quando o Fábio, que era o mais bagunceiro dos filhos dele, o Luiz Carlos, não o Fábio mais bagunceiro, às vezes empurrava a mesa para lá, ou para cá um pouquinho, ele olhava assim e falava, pô, tá fora lá, botava no lugar. Até que um dia, eu dei tanta risada, o Fábio gritou assim, porra, cara, meu velho tá ficando doido, cara, olha aqui, tá preocupado com isso. Ele ficava puto pra diabo. E o Fábio deixava cair bolacha no chão, depois tinha que varrer, ele quer varrer, né? Ficava muito puto. Mas ele tem uma postura muito legal. Era triste ver o cara preso, daquele preso, dentro de uma realidade que não era real. O Lula não fez nada. Agora, para mim que tem uma consciência de que quem prendeu ele, prendeu para destruir uma parte do Brasil, ou destruir o país como nação, vão pagar um pato, quer dizer, não sei se vai demorar, mas vamos trabalhar para desmanchar isso, esse país voltar a ser uma nação, que até hoje ela não é ainda. Mas você alguma vez conversou com ele sobre a prisão, sobre acusações contra ele, o que ele falava? O Lula, puta, é complicado isso. Desde Lula, presidente da República, quando a gente ficava conversando, ele ficava assim... Frei Chico, esses caras querem um dia eles vão tentar me pegar, mas eu quero ver eles provar que eu roubei um tostão desse governo federal. Eles vão ter que provar, porque eles ficavam falando, a imprensa escrevia e tal. Então ele tinha tanta consciência que ele se protegeu. Quando se protegeu, no bom sentido, quando ele assumiu a presidência, Joaquim, houve um certo momento que a gente era muito assediado. Houve um momento que eu queria gravar as conversas com as pessoas que vinham me procurar. Porque como irmão do presidente, você fica muito manjado e as pessoas acham que você pode tudo. Aliás, essa é a cultura do brasileiro, né, cara? O irmão do prefeito, o governador, o cunhado, pode tudo. Eu até um certo momento conversei com alguém do governo federal para gravar, eu usar um gravador e tal. Não me deixaram, porque podia ser uma tragédia também para alguns. Mas, Joaquim,
a gente se preparou, e nós fomos orientados, e o Lula orientou todos os assessores deles e ministros a receber qualquer parente dele, qualquer amigo, mas nunca fazer negócio, nem aceitar negócio. Não deixar fazer. E isso ele fez. E mesmo assim nós pagamos um pato desgraçado, cara. Porque me acusaram de um monte de coisa, acusaram o Vavá de um monte de coisa. Você imagina que o coitado do Vavá é assim, a casa dele é aberta. Se você for na casa do Vavá, ia na casa do Vavá 2 da manhã, 3 da manhã, o Vavá levantava e ajudava as pessoas que precisavam. Então, o Vavá sempre foi assim. E o Vavá chegaram a invadir a casa dele 6, 5 e pouco da manhã para pegar o Vavá documentos que ele tinha empresa de jogo, máquinas, caça-níquel, que o Vavá tinha empresas, tinha dinheiro, tinha dólar na casa dele. Joaquim, reviraram a casa do Vavá toda. As gavetas da minha sobrinha, a gaveta da minha cunhada, jogaram tudo para cima e para baixo, Joaquim. Foram examinar, lá ele tinha um criador de passarinho lá em cima, foram lá, reviraram tudo. Era 5, era 7 policiais. Vieram do Mato Grosso, um avião veio, trouxe os caras para fazer isso. E tem um detalhe que eles não contam, em um certo momento, a delegada-chefe, parece que é uma japonesa, não tenho certeza disso, se reuniram na garagem dele para dizer que, lamentavelmente, eles estavam sendo enganados. Ela até chorou lá perante eles, porque ela estava sendo enrolada, enganada. Mas o que eles fizeram? Nada. Vavá continuou sendo acusado, até que colocou advogado para defender e tal. E olha, é complicado. Então essas coisas nós tínhamos. Então a gente tinha, o Lula se preparou para isso. Por isso que nós tínhamos certeza, e ele tinha certeza, de que esses caras, e eu tinha mais ainda, que era um negócio de fora. Era um negócio planejado para destruir a nossa economia, destruir tudo. E a nossa elite, a nossa imprensa, principalmente a grande imprensa brasileira, não todos, logicamente, eu não quero acusar muito, deixaram-se levar por isso. E a nossa própria elite brasileira, rapaz, que vive do patrimônio que é aqui. Esse povo ligado aos chamados grandes fazendeiros, alguns deles, não merecem morar no Brasil. Eles tinham que estar morando em outro país do mundo, porque não entenderam de que quem estava destruindo o Brasil eram os concorrentes do Brasil. É isso. Exatamente. Você falou do Vavá. Eu, como repórter na época, estava no jornal do Boris Casoy, da Record, deixei de fazer uma matéria, porque quando saiu uma matéria na Veja dizendo que ele era um grande lobista, etc., eu fui fazer a matéria. E quando eu fui na casa do Vavá, era uma casa muito simples. Aí eu falei, não é coerente. Ele não é esse lobista que a Veja está falando, porque ele não moraria nessa casa. Eu fui até a porta. Era uma casa muito simples, muito modesta. Eu falei, isso não é correto. Eu fui só para comentar isso com você, mas dizer para vocês tiveram, até chegar de novo na prisão, a vida de vocês foi muito difícil. Essa que é a verdade. Às vezes, pode ser difícil para todo mundo, a dificuldade foi muito grande de vocês. Desde que vocês vieram lá de Pernambuco, 13 dias, né, no pau de arara, chegaram aqui em Santos, nem puderam ficar lá, depois vieram para São Paulo, morou numa casa que tinha enchente. Sempre foi de muito desafio. A prisão que teve, sua também, você foi preso por razões políticas antes, depois o Lula foi preso uma vez também como sindicalista, você também como sindicalista, ele como sindicalista, depois teve a Lava Jato. O que foi mais difícil na vida de vocês? Essas prisões ou outras situações que vocês passaram ao longo da vida? Mais difícil para nós, Joaquim, eu particularmente, minha família, foi a prisão do Lula. Porque tudo que o Lula fez e o que ele vinha fazendo era em benefício do povo. Era coisa que ajudava o país, o Brasil. Imagina um cara sair de onde ele saiu, chegar onde chegou e sem curso universitário nenhum, só com o dom de política, ele tem um dom maravilhoso, os amigos dele que ajudam ele também, que ninguém sozinho não faz nada, e de repente prenderam o cara como bandido, rapaz. O que fizeram na casa do Lula também foi uma safadeza, que esse crime ainda vai ser pago, esse povo vai pagar. Porque o juiz, aquele juizinho lá, o tal do... chamo ele de marreco lá, ele tem cara de... eu olhando para ele tem cara de picareta. O jeito dele é de picareta. Eu não sei até onde
É sério. Aquele outro vaidoso lá da igreja, lá, o outro, tem cara também de picareta, jeito de enrolador. E o pessoal transformando essa gente em herói, caraca. Nós estamos ferrados no Brasil. Estamos precisando de herói, eles precisam de heróis, pô. E eu escutava na rua alguns comentários de rua, porque eu nunca deixei ele andar na rua, pegava trem, pegava metrô, e algumas pessoas, outros apoiavam Lula e tal, mas tem aqueles comentários, agora sim, pegaram o ladrão do Brasil. E é triste, Joaquim, porque essa grande mídia, esse mau caráter da grande imprensa brasileira, não sabe o mal que eles fizeram ao Brasil, não sabe o mal que fizeram ao mundo, porque eles implantaram. E quando você joga a palavra para fora, ela não volta mais, ela já saiu, ela só entrou no ouvido, não sai. Então você jogou durante todo esse período a Lula ladrão, fulano ladrão e tal, sem prova, nunca ouviram, nunca tiveram a pachorra de investigar, Joaquim. Nunca ouviram, por exemplo, agora... tem umas coisas que não dá nem para... Foi muito sério, muito grave que aconteceu com o Brasil. E vai continuar acontecendo se não tomar providência. Imagina o que eles fizeram. E o Lula está ajudando a desmascarar isso. Eu acredito que não é fácil, porque esses caras aí não querem perder o poder, eles vão tentar se defender, mas eu acho que o povo está acordando e o povo vai, se precisar para a luta, vai para a luta, porque a luta é no voto, mas se sair para a rua, nós vamos para a rua, porque não tem cabimento um bando de oportunistas, um bando de mau caráter e dominar esse país como estão dominando. O que é triste é você ver os certo setor judiciário, setores da imprensa, da elite brasileira, empresarial. A nossa indústria está se destruindo, estão destruindo tudo. Dominada, quer dizer, e você deixar isso acontecer, porque o cara tem origem nordestina, pobre, não tem um dedo, alguns falam que não tem um dedo, esse cara não merece ser presidente da República. Pô, nós estamos falando aí no presidente da República que defende o caráter, a honestidade, a sinceridade. É triste, cara, é triste, mas eu acredito que a gente vai sair dessa. Eu gostaria de falar tanta coisa, se eu pudesse falar para o povo, falar tanta coisa, mas não adianta, porque tem pessoas que estão com a cabeça tão feita, tão estúpida, que ele não acredita que esse óculos aqui é um óculos. Não, isso é um martelo. Tem gente que está assim. É difícil isso, mas não vamos desmanchar isso. Eu acredito que vamos. Temos que ter paciência, mas ir falando, não podemos parar de falar. Francisco, quando que você percebeu no Lula que ele teria um futuro muito grande pela frente, um futuro brilhante como político, que chegaria à presidência do Brasil, ou que iria muito longe? Quando ele foi preso em 70 e 80, quando ele percebeu, a partir das greves de 79 e 80, que o poder político depende, o poder, as reivindicações trabalhistas e tudo isso, não depende só da nossa vontade sindical, nem dos trabalhadores, depende do poder político, cara. Porque até então Lula resistia a ser partido político, a apresentar qualquer partido. E a partir dali, ele, assessorado por outras pessoas que tinham uma visão mais ou menos semelhante, fundaram o PT. Mas a partir dos anos das greves e tal, da minha prisão também, que ele viu que... A minha prisão marcou um pouco ele, porque ele viu que, pô, um trabalhador, pai de família, trabalhando direto, todo dia e tal, de repente é preso porque pensa diferente, cara. Que crime ele cometeu? Porque queria a melhoria dos trabalhadores, salarial, melhoria de vida dos outros. Aí que ele começou a perceber que tortura, que ele começou a descobrir que realmente até então eles tinham dúvida se tinham. E a partir daí ele começou a descobrir que ele tinha que fazer política. Não foi fácil, não. E ele teve, você está falando de 75, quando você foi preso, você foi torturado e você ficou até tempo desaparecido, a família nem sabia onde você estava. E o Lula te procurou, inclusive, no Segundo Exército, né? Isso foi lá atrás de você, porque a família queria saber onde estava o Frei Chico, porque ele podia estar morto, desaparecido. A tua mulher, ninguém sabia. Você acha que ali ele percebeu que tinha que ter força política para defender, no fundo, defender os trabalhadores, porque você foi preso na condição de militante sindical, vamos chamar assim, em São Caetano na época, é isso? Joaquim, eu fui preso, né? Não fui preso, eu fui assim, sequestrado num sábado à tarde. Eu estava vindo do sindicato de São Caetano, onde eu era vice-presidente, mas não tinha assumido ainda, tinha assumido,
naquela semana, e aí fica desaparecido uns 20 dias mais ou menos. A minha família não me achou, procurava tudo quanto era lugar, não achava, até que me descobriram, graças a um parente nosso que era da minha sogra, que era do DOPS. Ele acabou vendo minha mulher lá e queria saber o que ela estava fazendo. Ela explicou, ele foi lá e me viu lá. Depois eu fiquei, o Lula, a partir dali, ele começou a descobrir realmente que existia ditadura, que existia isso, aquilo. Mas ele não fraquejou, não, pelo contrário. Ele aí começou a organizar os trabalhadores do São Bernardo do Campo. Eles foram muito inteligentes na época, levaram o pessoal para dentro do sindicato, fazer curso de madureza, curso de profissionais, ampliaram o sindicato e já tinha aumentado a série e tal. E aí, em cima daquilo, ele organizou o pessoal de uma maneira tal que quem foi para o sindicato naquele tempo lá era o pessoal que realmente já sabia o que era sindicato. Que nosso drama era isso, o povo tem que saber o que é sindicato, para que serve o sindicato. É lógico que no momento a gente pode discutir o sindicato hoje, tem muitos sindicalistas aí que fracassaram, que faz sacanagem, mas a maioria ainda defende o trabalhador. E o trabalhador não sabe disso. Nós também não ensinamos a eles. Ele pensa que o sindicato é um bando. Não é um bando. Agora nós temos que explicar como funciona o sindicato. E a partir daí, quando o Lula foi fundar o partido dele e tal, a gente achava que era uma aventura. Eu fazia parte do PCB, achava que o meu partido representava os trabalhadores. Mas nós estávamos muito queimados, porque a imprensa todo dia nos massacrava. Sempre foi. Destruiu a gente com o golpe 64, depois destruía... Você tem uma ideia, Joaquim? As pessoas achavam que comia aqui na Sinha. Era verdade isso. Aquele tempo era mais a igreja católica. Hoje em dia, igrejas crentes, aí, umas delas, acham que os comunistas ainda destroem o mundo. É perigoso para o mundo. Eu escuto isso. E o Bolsonaro está tentando usar esse argumento. É importante esclarecer para esse povo que ser comunista é uma ideologia, que é uma utopia de sociedade onde não haverá explorados. Agora, isso vai levar ao quê? Centenas, milhares de anos, se continuamos vivos até lá, porque o planeta continua num processo de autodestruição. Não sei se nós vamos chegar lá. E o comunismo é defender o direito do outro, direito pobre, direito de ter as mesmas condições que tenha qualquer um cidadão. Isso é ser comunista, fazer o quê? E qual foi a sua influência para que o Lula fosse para o sindicato e também depois tivesse consciência política? Ô Joaquim, o que aconteceu? Joaquim, a gente... Para levar Lula para o sindicato, o Bar da Rosa foi fundamental, porque é lá que nós ficávamos tomando a cachaçinha e conversei ele a entrar no sindicato. Depois que ele se elegeu, Joaquim, teve uma passagem que o Antônio Postano Sampaio fez uma recomendação da gente procurar alguns companheiros do PT. Eu fiquei encarregado de fazer isso. Falei com alguns companheiros, mas não levaram a sério. Não entenderam, levaram a sério que o Lula ia se eleger, uma posse, mas os caras iam começar a se preparar para derrotá-lo, desmoralizaram. E assim foi feito. Só que os nossos companheiros, não foi só a esquerda no geral, não entendeu o que era assim, não entendeu que era tão difícil dirigir um país e que a elite, a classe dominante brasileira é muito conservadora. E aí a culpa já não é culpa de todos. E deixamos o barco correr solto, começamos a dar muito espaço para a imprensa, não criamos uma imprensa alternativa, não criamos órgãos de informações oficiais, não usamos o poder no momento certo, quando começou aquela loucura contra o Lula. Por exemplo, quando começou a loucura contra a Dilma, ela tinha que ter usado o poder institucional. Sabe qual é um dos nossos problemas que nós temos? É que nós somos muito legalistas. O Lula dirigiu o país e ele tem um certo poder, porque ele teve liderança, ele tem uma habilidade de conversar com todo mundo, mas ele dirigiu dentro da Constituição e das leis. Hoje, o presidente da República atual já cometeu muitos crimes e as instituições não puniram ele até agora, cara. Se fosse o Lula na época, estava ferrado. Ele tinha caído logo no começo. Então, a instituição brasileira estão praticamente dominadas por um certo conservadorismo perigoso. Porque você não pode admitir que as leis existem, a Constituição está existindo para quê? As normas de vida coletiva. Toda nação tem que ter normas. Nós temos as normas que estão na Constituição, normas para convivência coletiva. E muita gente não obedece e fica por isso mesmo. Nós não podemos aceitar isso.
E na ideia era fazer comitês, é isso, na época? A época era criar comitês em defesa do mandato do Lula, criar comitês regionais, né, para defender o Lula, o mandato. Isso não foi feito. Aí surgiu o mensalão, depois o Lula se reelege com tanta dificuldade, mas nós continuamos sem criar os grandes comitês de pessoas sérias. Não precisava ser só do PT, não, de outras pessoas. Defender o mandato constitucional. Não fizemos isso. Deixamos correr frouxo, e aí os caras vieram até acabaram com o mandato da Dilma. O Lula saiu muito bem da presidência da República, 80 e tantos por cento, mas quando elegemos a Dilma, também já era impossível a elite brasileira aceitar e a CIA aceitar. Porque de onde era a origem da Dilma? Uma revolucionária que foi presa, torturada e tal, acusada de matar militar, que ela nunca matou coisa nenhuma, mas a origem dela é que não podia admitir ser presidente da República. Aproveitaram e montaram um esquema muito inteligente, baseado nas leis, na corrupção, no ladrão, e aí acabaram atingindo na Dilma. E, lamentavelmente, desgraçadamente, o seu Temer veio essa semana dizer que a Dilma nunca roubou nada, é uma mulher íntegra. Por que esse mau caráter não disse isso na época? Porque interessava a ele, porque tudo tem interesse econômico. Aí a gente não pode achar que não tem. Tem interesse econômico pesado atrás disso. Teve o Ponte para o Futuro, que era uma traição do projeto aprovado nas urnas, né? Hoje, Joaquim, tiraram todos os direitos. O trabalhador não percebeu isso ainda. Os nossos trabalhadores que estão hoje na ativa, muitos não perceberam. Ele não vai aposentar. Não conseguirá aposentar. Num certo momento ele não consegue pagar o INSS, vai ter que fazer com o salário desgraçado que ele ganha, fazer aposentadoria privada, como? Então toda a política adotada no Brasil hoje é do serrentismo, é do sistema financeiro. Nós vamos ter que quebrar isso, Joaquim. Não é fácil não, mas vai ter que quebrar. Só para comentar, o Bar da Rosa, ele é um bar que ficava pelo menos perto do sindicato lá dos metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Chico, agora, então você, em algum momento, você, o Lula, já tinham consciência de que algo muito pesado aconteceria contra ele ou não? Como a prisão, por exemplo? Pelo fato de ele ter ocupado um espaço que não é reservado a pessoas como ele? Veja bem, Joaquim. Tem uma parte da classe média brasileira, média alta, e até baixa também, e a elite brasileira, ela não consegue olhar para você que vem de um grau socialmente mais baixo em pé de igualdade. Ela não olha nos olhos, ela tenta olhar você sempre de cima para baixo. Agora imagina o Lula, cara, presidente da República, onde os caras são obrigados a chegar e ficar longe dele, se aproximar se ele quiser, se ele não quiser não se aproxima. Eu assisti uma reunião no Palácio Planalto que me chocou bastante. Era uma reunião militar. Estava ali elite da Marinha, Aeronáutica, do Exército, todos fardados, generais, almirantes e tal. Eu fiquei assustado porque o Lula, aquele bosta que eles falavam, né, em bosta, o Lula chega... Presidente da República, aqueles caras têm que dar continência para o Lula e respeitá-lo como presidente da República, um cara de origem operária, humilde. Eles não aceitam isso, Joaquim. Eles não aceitam isso, é elite. Joaquim, tem uma coisa que nós temos que estudar, eu acho que divulgar para nosso jovem estudante, martelar em cima disso, a origem da nossa elite brasileira, ela é escravagista, e o nosso comportamento, muitas vezes, é de escravo. Se você for numa delegacia de polícia hoje, é uma coisa triste para diabo. Você chega numa delegacia hoje, se você for normalmente, você pode ser o cara mais rico do mundo ou mais doutor. Você não for de terno e gravata, você é tratado como segunda categoria, o cara te fica dando rabo de olho. Isso vale para o hospital, vale para todo lugar, rapaz. É triste isso. Essa reunião que você participou, eles bateram continência, que você ficou escandalizado, como é que é isso? Não, eu fiquei admirado, porque o Lula chegou, todos eles tiveram que levantar e aguardar o Lula assumir a tribuna e falar para eles. Olha o puta respeito, cara. Uma autoridade que foi eleita pelo povo. Então eles tinham que entender, alguns entendem, logicamente não vou falar todos. Alguns que ali que eu vi, eu peguei o elevador com dois deles lá, que eu percebi o ódio que eles estavam, pelo semblante deles, né?
Mas eles tinham que compreender que o Lula representava o poder popular. O Lula estava ali representando o povo que elegeu. Não era o Lula mais, aquele pobre Zeto lá de Garanhuns, não. Era o Lula, presidente da República, eleito pelo voto, pelo povo, que deram o mandato para ele representá-los. Eles não aceitam isso. E é duro de aceitar. E eles engoliram, até agora engoliram. Tentar desmoralizar aquilo que eles podiam fazer e não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque não acharam nada contra ele. Agora, só um detalhezinho. O Lula não tem sentido vingativo. O Lula, eu também quero que ele continue assim até morrer. Não precisa se vingar de ninguém. Basta você olhar na cara da pessoa que ele fez mal. Em pé de igualdade. Chegar num daqueles babaca, daqueles juízes, somente lá da quarta do Paraná, chegar no seu Moro, olhando nos olhos dele. Acabou, eles estão destruídos. Você já olhou na cara do Moro depois disso? Não deu para olhar, né? O Moro não olha nos olhos. É um crápula. Ele não olha nos olhos. Entendeu? Freixo, você... uma pergunta que eu vou fazer de caráter pessoal que você conhece, mas como você acha, vocês esconderam da sua mãe que estava doente a prisão do Lula em 80. Não sei se a sua mãe ficou sabendo que você também foi preso em 75. Mas a pergunta é, se a dona Lindu fosse viva e visse tudo o que ocorreu com o Lula, qual você acha que seria a reação dela? Apoia ele. Minha mãe, ela tinha uma capacidade de absorver os problemas e conviver com eles. E animar as pessoas, ela não ficava triste, não. Minha mãe, quando eu fui preso, ela ficou sabendo que eu fui preso. Eu nunca... Ela sofria, logicamente, com a mãe, mas ela nunca se deixou... Emocionalmente, ela animava as pessoas. Minha mãe estava sempre sorrindo, cara. Eu até queria ver... minha mãe estivesse viva ainda, olhar na cara do Moro agora. Ela ia rir. E ele sem entender nada, né? Porque a ignorância não entende nada, né? Por que você está rindo? Porque você é um tonto, um bagaiato. Se vendeu para o Poder Judiciário, se vendeu para uma articulação bilionária, achando que o povo é trouxa. Foi isso que aconteceu. Tem os trouxas, né? Elite tem bastante. Tem pobre trouxa? Tem também. Mas é uma minoria. Ainda espero que a minoria continue sendo minoria. Quer dizer, nunca baixaria a cabeça sua mãe, né? Nunca. Minha mãe não. Minha mãe, o dia que meu pai levantou a mão para bater nela, ela foi embora de casa. Sem nada, nós não levamos nada de casa. Não tínhamos que levar. Nós fomos pedir, a vizinha deu, outra vizinha deu, ficamos num barraco lá, um quarto de sala e cozinha que tem lá, um barraco, até comprando as coisas devagarinho, eu já trabalhava, compramos. É isso. Isso de Santos. Lá no Itapema, no Guarujá. Vicente Carvalho. Minha mãe era assim, cara. Minha mãe quem chegava lá em casa, ela coitava. Coitava que eu falo, aceitava. Se ela não gostasse, ela deixava 1, 2 dias e pedia para ir embora. Tem algumas pessoas que chegavam lá que ela não gostava da origem dele e tal. Ela ia embora. Ela fazia comida para todo mundo, lavava roupa de todo mundo. Ela alegria. Minha mãe era só alegria. E você, Freixo, quando você foi visitar, você esteve no Palácio, como viu essa cerimônia no Palácio do Planalto, e depois visitou o Lula na prisão. E como é que foi? Como é que o seu sentimento naquele dia? Como é que você conversava com ele? Você chegou a chorar? Como não, cara, não. Sabe o que é, Joaquim? Eu posso chorar a qualquer momento, essas coisas nem acontecem. Mas eu tenho assim, eu adquiri certa consciência da vida das dificuldades. Eu recebo notícia de um parente que morreu, eu fico tranquilo. Nós estamos na vida para morrer. É lamentável não compreender isso, mas a gente nasce para morrer. E você aprende isso na ciência, né? Quando você começa a estudar um pouco, ler um pouco a ciência, você vai entendendo que a vida é isso. Você nasce, vive e morre. A gente não quer aceitar a morte. E a gente tem que estar preparado para os momentos difíceis, cara. A gente não se prepara. Até porque tem uma questão social.
no sistema que nós vivemos, nossa batalha diária é para se manter vivo e comer, e ter dinheiro para comer, e pagar aluguel e tal. Então eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas pedindo coisa na rua, porque as pessoas estão ali não é porque querem não, cara. Tem cara que entende porque é vagabundo. Rapaz, qualquer um de nós pode estar sujeito a acontecer isso, passar por isso. Eu conheço muita gente que era bem de vida, de repente perdeu tudo. A sociedade nossa é que está errada. Nós temos uma sociedade totalmente errada, onde o ser humano não é valorizado. Valorizado é o dinheiro, é o poder, é a propriedade. A propriedade, é uma tristeza isso. Mas a sociedade nossa é isso. E a implantação, eu não quero tomar seu tempo, quero dizer isso. A implantação que está em andamento no Brasil é um modelo americano. Você não tem férias, não tem 13º, não tem nada. Você tem o trabalho quando tem. E trabalho, até morrer. Você não tem o nosso estilo de férias, de gozar, tipo alguns países europeus, onde você tem direito como ser humano de gozar a vida. O que é gozar a vida? Trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo é para a família, é para passear, para ir no cinema, para jogar bola. O modelo americano é o contrário, você não tem, o modelo que eu falo americano, alguns setores americanos, é um trabalho de segunda a segunda. Só que a elite que domina lá é as férias direto, é as férias do ano todo. É complicado. Esse modelo eles estão implantando aqui, apoiado por setores da pobreza, ligados a algumas igrejas. Alguns pastores pregam isso, rapaz. E que é triste, cara. Em nome do Senhor. Eu sou ateu nessa brincadeira. O Senhor não é esse, o Senhor não está a serviço desses caras. O Senhor é eles que inventaram esse Senhor. Tem um monte de pastor legal, tem pessoas que eu admiro, até o trabalho que eles fazem na igreja, agora tem muito picareta na parada, cara. Tem muito picareta. Que um dia vão ser punidos. Só que isso leva tempo. A gente quer soluções imediatas. O Brasil, Joaquim, o Brasil, na minha concepção, nós estamos ainda construindo a nação. Nós tínhamos um projeto de nação que estava começando a se desenvolver, eles deram a porrada, apoiado pelo nosso povo, a própria parte do povo apoiou. Foi votar nesse traço que está aí. Na cadeia você chegou a pedir para o Lula, por exemplo, quando falavam que se ele aceitasse tornozeleira eletrônica, ele saía. Ele falou, jamais, eu não sou pombo correio, entendeu? Você chegou a falar com ele? Falamos, cara, ele não podia jamais aceitar, Joaquim, era reconhecimento do crime. Que crime? Porque até os advogados, Joaquim, tem advogado excelente dele e tal, mas até os juristas, eu cheguei até ter um atrito com um advogado muito amigo meu, porque ele achou que eu tinha dinheiro da Odebrecht. Ele achou que eu tinha ganhado dinheiro da Odebrecht, que eu tinha muita grana guardada, escondida. E mais ou menos ele insinuou que a gente esconde as coisas, então não sei o que lá. Aí quando ele falou isso, ele chegou a defender que o Moro tinha uma puta de um processo, ele é um puta de um processo bem montado. Quando ele falou isso, abandonei ele, nunca mais. Eu converso com ele, que é amigo. Mas porque essa concepção é estúpida, não enxergar, caraca. Ô, Joaquim, vá. Ô, Francisco, e quem pode falar que é o advogado? Não entendi. Quem é o advogado? Não vou falar não. É um amigo meu, cara. Ele só estava mal informado, como está cheio de cara mal informado. Francisco, então aproveitando essa, o que é esse episódio da Odebrecht? Você trabalhou lá, você prestou serviço lá? Eu fiz um trabalho, quando eu saí lá daquela empresa lá que eu aposentei, eu fui fazer um trabalho de consultoria sindical. O que era o trabalho de consultoria sindical? O sindicato tem atrito com as empresas e tal, a gente fazia o meio de campo, articulava a conversa do empresário com o sindicato com as empresas. Nessa brincadeira, eu fui trabalhar com a UPP, através de um grande amigo que faleceu recentemente, 2 faleceram. E aí, o Roberto Dias falou, abre uma empresa, você vai se assessorar, você vai trabalhar, você presta... Aí eu fui lá, conheci o cara, comecei a trabalhar com ele, nota fiscal direitinho e tal. Porra, bicho, era um trabalho interessante. Eu ia para alguns estados onde eles têm empresa, conversava com os sindicalistas, eu só fazia o meio de campo. Eles se aproximavam e negociavam ali a saída que eles tinham, política ou não política e tal. Mas aí não deu certo com isso, fui taxado de ficar rico ganhando
Porra, 3 pau por mês, cara. Aí o cara que foi preso, um desses caras que foi preso, que me contratou lá, ele agora confessou recentemente de que tudo que ele falou foi para agradar os caras. Agora, em compensação, eu fiquei como um bandido, não adianta nada. E como é que eu vou desmanchar isso? Conversando com quem agora? Se ele essa história já foi para o mundo. É foda, né? E se você pegar no Google, tá lá a nossa história todinha lá. 160 páginas da história da prisão do Lula, do enriquecimento do Lula, da família do Lula, viajando para o mundo todo. Ficou como arquivo, porra. Bom, se vocês tivessem ficado quietinho, vamos chamar assim, continuasse do emprego como metalúrgico, sem nenhuma atividade política, certamente nada disso aconteceria, já que a família nunca teve problema nenhum com a justiça. Toda a questão foi política. Se vocês tivessem ficado quietinhos, não teria ocorrido nada disso. Eu pergunto, valeu a pena essa luta? Valeu. Sabe por que valeu a pena para mim? Porque eu tive consciência da classe que eu representava na vida de operário muito cedo. Não sei por quê. Meu pai era getulista, com toda a ignorância, ele era getulista, defendia o trabalhador e tal, não sei o que lá. E eu tive um pouquinho de noção política acompanhando a luta da Revolução Cubana, que ele dava uma puta do ânimo pra gente, porque ele já sabia, tinha noção que era explorado pelas elites, primeiro a portuguesa, depois vem os ingleses, depois vem os americanos, nos explorar, nos levar tudo que nós tínhamos. Quer dizer, a minha sorte foi ter esse nível de consciência mínimo. Nós que eu não tenho formação nenhuma, eu podia ter ajudado muito mais. E o Lula surgiu nesse processo. Porra, cara, vai pro sindicato, vai aprender alguma coisa, vai lá, você vai ver que é bom, vai lá. Pô, é isso. E o Lula acabou entrando no mérito dele, ninguém tira. O Lula, depois que ele se agarrou lá, ele leu muito, lia muito. Ele não defendia uma causa assim, não. O Lula tem umas qualidades, tem ainda, é de que você chega lá com safadezinha dele e olhar lá nos teus olhos, e se ele baixar a cabeça, é que ele já não está acreditando em você. Você já percebeu? Ele usou uns métodos que ele usava de quando o cara começava a falar mal do outro na diretoria dele, aí ele dava um jeitinho de fazer a pessoa chamar outra pessoa, a secretária dele. Aí quando o cara botava os dois juntos, é assim que ele foi desmontando. Outra coisa que ele fez no sindicato dele, que também tem uns méritos, o Lula tem muitos méritos, não vou dizer que foi Dona Lindu que ensinou, quem foi, ele foi aprendendo na vida, né? Por exemplo, a diretoria dele tinha muito atrito de pegar carro, o diretor, alguns caras casados e tal, e sumir, e amanheceu tudo em casa, estava fazendo isso, fazendo aquilo, mentira, estava na putaria. O que ele fez? Começou a fazer churrasco de uma vez por mês no sindicato, para a família toda. Pronto, acabou com o problema. A família ficava sabendo quem ia, quem para não ia e tal. Isso, uma das coisas que ele fez. E outras coisas que ele tem é olhar nos olhos da pessoa e a pessoa vai falar, ele quer saber, prova, não adianta. Prova, não adianta falar. Eu falo para você, daí. Não é isso. E ser presidente da República está lidando com trilhões de orçamento daquele. O duro é você ter um cara desse que entregou... Sem comentário, Joaquim, não dá para comentar. Eu espero não morrer com esses caras no poder. Eu quero viver até tirar esses caras. Não é, veja bem, não é que nós vamos ter uma solução médio, não. É difícil. Se Lula vier ganhar as eleições, ele vai ter muita dificuldade, mas só com uma dificuldade, com mais consciência também. Porque ele sabe onde é que estão os defeitos, sabe quem são as pessoas. Ele sabe como fazer, tem a caneta na mão. Porque todo mundo é valente quando está no poder, sabe? Quando deixa o poder... Quer dizer, tem uns caras aí que estão se aproveitando. Não dá para falar sobre isso, né? Vamos para frente. Ô, Frei, quando é que você percebeu na sua família que o Lula teria alguma coisa diferente? Ele era uma pessoa que teria um futuro diferente, porque o Lula é considerado o melhor presidente da história. As pesquisas mostram isso. Isso é fato. Quando na sua vida você olhou esse menino e não sei, viu? Ele vai longe. Joaquim, a gente era tão próximo que a gente nem pensou nisso, né? Mas com aqueles discursos do Lula nas greves em 79 e 80,
é que levou a gente a pensar que ele iria longe. Porque era um discurso que mobilizava o país. Mobilizava o país. Acabou. As greves eram em São Bernardo e tal, localizada, mas o discurso dele atingiu o Brasil todo. E foi ali. Esse cara vai longe. E ele foi se preparando com paciência, paciência. Essa é a paciência dele é a paciência da minha mãe. Porque, Joaquim, na vida, se você tem o que comer, tem como se manter em casa, você está num projeto de luta, você vai superando, você vai tentando atingir o objetivo, né? Porque você tem como coexistir. O duro é quando você não tem como coexistir, você morre. E você, quando viu o seu irmão preso, qual foi o sentimento? Pensando, falou, coitado do meu irmão, puxa, ele está preso. Eu consciente, ele sabia o que estava fazendo. Eu não tinha o que fazer, Joaquim. O cara ficou muito famoso demais. Eles tinham que dar um jeito. Eles tinham que matar ele politicamente. Isso eles tinham. Tentaram, mas não conseguiram. Hoje eu olho para eles baixam, alguns empresários, algumas pessoas, até policiais que eu conheço, alguns amigos que defendiam o Lula, que contra o Lula e tal. Hoje ele me olha, ele baixa a cabeça, não é eu que baixo a cabeça, ele me olha. Porque não tem o que fazer, Joaquim. Essa é uma questão muito séria, é você ter a capacidade de entender que não é batendo na cara, nem matando você resolve o problema, é olhando na cara das pessoas. Você destrói a pessoa também. Destrói não, ele vai... Que poder, quer dizer, o cara se humilhou, acreditou na merda, na miséria, acreditou na sacanagem, acreditou no dinheiro, acreditou em milagres. Imagina. Para a gente ir caminhando para o encerramento, falando para você o seguinte, como foi a reação do Lula diante da morte do Vavá? Vou perguntar, esses momentos tristes. Aquele foi um momento tão ridículo, Joaquim, que não dá para explicar. Como pode um ser, desculpa a expressão, de um ser humano, um juiz, não ter a capacidade de liberar um cara para ver o corpo do irmão morto? E tem uma quadrilha, aquilo ali era uma quadrilha, que está aí, ainda estão no poder judiciário, ninguém foi preso daquele grupo lá, não. Rapaz, querer que o corpo, ele viesse para São Paulo, o corpo dele saísse de onde estava, do cemitério, viesse até onde ele estava no quartel, Joaquim. É uma coisa tão ridícula. Isso parte de pessoas normais? Não parte, Joaquim. São pessoas debilitadas, são pessoas que não sei como chegar lá. Por exemplo, uma coisa no Brasil que aconteceu, que daqui para frente esse povo vai ter que tomar cuidado, nós temos que ter legislação própria. Como é que pode um homem, primeiro que o Moro chegou lá, vice-ministro onde ele está, meio com chavado com um monte de coisa, que eu não vou entrar em detalhes, mas pelo menos a imprensa já mostrou muita coisa. Agora, como é que pode o Bolsonaro chegar para a República se no processo de formação dele ele foi expulso como debilitado, como débil mental? O cara foi expulso, tem o depoimento de ministro do Supremo dizendo isso. E aí o cara se elege vereador, se elege deputado, depois se elege primeiro. E ninguém tomou nenhuma providência, ninguém das autoridades constituídas brasileiras que está na vigilância das leis, cara. É uma vergonha. Isso é uma vergonha para o nosso sistema. Isso tem que mudar. As pessoas, para chegar num cargo desse, tem que ter uma vigilância da própria sociedade, do próprio povo, e desmascarar o cara, porque ninguém sabia dessa vida desse cara, algumas coisas não sabia. Agora, alguns sabiam do discurso dele na Câmara e tal, mas não tivemos a capacidade de impugnar nada, ninguém entrou. Como foi, Feijó, a reação do Lula diante da morte do neto? Uma barbaridade, né, Joaquim? Foi muito triste. Esse momento foi pior do que o do Vavá. Porque o neto dele era uma crescendo 3, 4 anos, né, cara? Pô, é foda, né? E quando ele veio para ver o corpo do netinho, os caras trataram ele como um bandido perigoso, cara. Fizeram um cerco militar em torno dele, cara. Negócio maluco. Esses caras vão ter que pagar isso, viu, cara? Não sei como nós vamos se vingar deles. A natureza vai se vingar. Eu, por exemplo, eu tinha um inimigo em São Caetano do Sul, adversário político, que eu nunca quis mal dele. Mas ele me fez tanto filha da putice na vida que eu dizia sempre, vai morrer com câncer fudido aos pouquinhos.
Ia acontecer. E, lamentavelmente, eu não sou Deus, não estou prometendo nada. Porque é da natureza humana. Um cara desse, esse cara que faz essa maldade, ele não tem um fim feliz. Lógico que alguns filhos da puta podem escapar, mas vão se autodestruir, alguém vai destruí-los. É isso. É isso aí, Joaquim. Lamentavelmente, Joaquim, nós vivemos num país onde a nossa elite é escravagista ainda. A história, cada vez que eu leio alguma coisa, tem um Laurentino escreveu umas coisas, mas a gente vê no comportamento, eles são, não é todos, vamos aqui separar, mas tem uma parte dela, Joaquim, que lamentavelmente a gente tem que torcer para ela ir morrendo rapidamente. E temos que ir preparando gente. A universidade é fundamental, não só a universidade. Também nós não podemos só criar universidade sem dar cursos políticos e mostrar como é o mundo para essa gente, porque o trabalhador também, o brasileiro, ele não foi preparado para ser como quadro operário. Sindicalista, a maioria não está preparada. E é lamentável quando você chega próximo ao poder e o dinheiro, você se corrompe. Você passa a olhar você passa a ter vantagem, você fica acomodado, e aí o cara vai atrapalhar a sua vida. Outros brigam para não surgir liderança, para não tomar o lugar dele. É assim. Lamentavelmente, nós estamos assim. Tudo isso é possível de mudar. Eu acredito na ciência, acredito na evolução do ser humano. Mas é lento, viu, cara? É lento. Eu não vou ver, mas alguém vai ver. Sua mensagem final. A mensagem final eu agradeço, aliás, eu não te conhecia pessoalmente, já te vi algumas vezes, mas não te conhecia. Eu tenho vontade, eu não sei, eu tenho vontade de falar tanta coisa quando eu pego uma câmera, não me for olhando para mim, mas não dá, Joaquim. A mensagem final é o seguinte: nós temos que batalhar essa batalha. Vocês têm essa tarefa de pegar a informação e levar, e eu acho que outras pessoas que estão no mundo aí precisam mandar uma mensagem. Agora, vamos tentar convencer as pessoas que estão erradas. Vamos tentar mostrar. Não está fácil não, porque surgiu a tecnologia, avançou tanto. E eu sou de uma era que não tinha nem rádio, não tinha telefone, não tinha nada. E hoje nós estamos com uma coisa que eu falo a hora que quer, aperta um botão aqui, sabe? É um negócio maluco. Então o ser humano se transformou demais. Nós temos que torcer para essa juventude que nós estamos preparando para o futuro. E não vai ser fácil, porque isso aqui sobrepõe-se a ter uma educação melhor e preparar o mundo para um mundo melhor. E defender o planeta também é fundamental, viu? Legal. Eu digo só uma coisa que a gente vai fazer para eu cobrir a imagem. A tua rotina, você hoje é dirigente do Sindicato dos Aposentados, você vem para cá? Eu faço parte da diretoria do Sindicato dos Aposentados, eu estou aqui entrando numa comissão da anistia, mas como nós estamos numa batalha com o governo que está destruindo a anistia, e a gente não está fazendo muito, porque também não tem muita condição de fazer, não. Mas a gente faz parte desse sindicato, eu estou ocupando meu tempo. Aposentar e ficar dentro de casa não dá. Então eu venho para cá, venho quase todo dia ou todo dia. A obrigação é vir todo dia. Venho para cá, fico o dia, durante o dia a gente atende pessoas, vai atrás de pessoas, conversa. É isso, a nossa vida é essa. Você é diretor do Sindicato dos Aposentados do Brasil, é isso? Do Brasil. Que funciona aqui, onde eu tinha os sindicatos metalúrgicos, né? Na Rua do Carmo 171, São Paulo, não deve ser sindicato metalúrgico. O nosso presidente é o Júnior Sentini, que nós chamamos de João Feio, e tem uma diretoria composta aí, não sei, tem mais de 40 pessoas na nossa diretoria, tem no Brasil todo. Esse fogo de militante não apaga nunca, né? O fogo de militante da democracia, essa militante não apaga nunca, né? Isso é fundamental, né, Joaquim? Isso não tem jeito, cara. Vamos pra frente, vai. Tentamos com muita vitalidade e ainda lutando. Porra, cara, mas dói tornozelo e dói joelho. É bom saber disso, viu, cara? Dói tornozelo e dói joelho. Caraca! Mas ficar velho é bom. Ficar velho é bom. A gente tem que viver velho com decência. A nossa briga é ter o aposentado com decência. Tentar batalhar para ele morrer dignamente, viver dignamente. Agora não é fácil, é difícil, viu, cara?